Juventude, cultura, história, Guaratiba, política, comunidade, arte. denúncia. Isso tudo aqui no Vem, Vem, Vem que tem! Eu sou a Camila. Eu sou a Vitória. E nós fazemos parte do projeto A Cor da Pedra. O projeto A Cor da Pedra funciona aqui na Fundação Angélica Goulart em parceria com a Brasil Foundation. O que é o projeto A Cor da Pedra? Você sabe? Você sabe? Não sabe? Então vem aqui que eu vou explicar um pouquinho para vocês. O projeto A Cor da Pedra é um projeto de formação de lideranças e também para trabalhar o fortalecimento institucional e do território aqui de Guaratiba. Agora a Vitória vai explicar para vocês um pouquinho sobre a primeira e a segunda fase do projeto. Para quem tá chegando agora, não começou agora, tá? Começou no ano passado, com formação, com estudos, com discussões e dentre outras coisas que rolou no ano passado. No ano passado rolava um clube, para quem já conhece, para quem já tem contato com o projeto. E esse ano, esse clube bombaria 3 vezes mais do que no ano passado. E rolava, para quem não sabe o que é o clube, eu vou explicar agora. O clube, nada mais nada menos, os jovens se encontravam para falar sobre arte. E aí vinham com a sua música, vinham com sarau, vinham com a apresentação artística. E esse ano era para estar assim, o vucu-vucu, vacu-vacu, todo mundo correndo, feliz, cantando e dançando. Só que a pandemia chegou. E com a pandemia, as aglomerações foram totalmente canceladas. Então, não havendo mais, né, as aglomerações, a gente precisou se reinventar e fazer agora um clube virtual, que é através desse programa, o programa Vem que Tem, que vai ter diversos quadros, vai também ter arte, também vai ter entretenimento, também vai ter denúncia, também vamos falar sobre política. No programa de hoje, a gente tem como tema, né, a Pedra de Guaratiba. E o próximo programa, aliás, o primeiro quadro desse programa é o quadro Apresenta Pra Nós, que a gente chamou a Jéssica Winnie, uma pessoa maravilhosa, que ela vai contar um pouquinho da história dela, como ela veio aqui, qual é esse relacionamento que ela tem com a Pedra de Guaratiba. Jéssica, é com você, apresenta pra nós. Vem aí, minha Pedra de Guaratiba, terra de gente bonita, regada de muito suor. Quem se pergunta diz que é guaratibana, que em meio ao mundaréu o pescador se fez ficar. Com um povo aqui chegando, uma colônia se expandiu, procurando por um canto, muito se construiu, em meio às mazelas sociais e os lindos manguezais. Por esse pedaço de terra que tem tanto pra contar, e a fim de contribuir, vou contigo partilhar. A fundação e os pescadores foram achando um lugar. Foi em meio da urbanização que os olhos que podia se fechou. Sem água, luz, esgoto e asfalto, por aqui muita gente se virou. Pelo governo não esperou, mesmo assim de tudo aqui já se faltou. Mas não pense que esse povo reclama, pois foi em meio a tanto drama que toda essa gente se inspirou. Com o projeto de vida e a fundação, nasce uma juventude que de tudo já sonhou. Vem aí com seus programas. Tem o Senta que lá vem história, onde todinha essa gente pode contar pro mundo todo um bocado de causa pertinente, que não tenho dúvida vai mexer com o pequeno grande coração do você. No papo reto, tudo vira rima. É como um modo novo de dizer que sob gênero e cor temos muito pra ver e se aprender. Se o Estado não entrega, nós vai fazendo acontecer. Se você é do tipo que só acredita vendo, esse é o quadro para tudo ser mostrado. Falo de tudo mesmo, da praia que nos banhava, do pier e do mangue que tá condenado, do comércio e o investimento que pede, e de todo esse povo que de atenção carece. Sustentabilidade é o que queremos ver, pôr do sol mais lindo que todos vêm conhecer, pede a união da comunidade para o mangue viver, APA das brisas florescer. Condução é o que queremos ter, muita gente aqui a Constituição deixou de ver. Vale até lembrar que arte e denúncia vai rolar,
porque emprego, saúde e cultura, educação e saneamento é básico, é de direito. E te conta, a tarifa é um absurdo, se vem e quando tem. Cansado de esperar, a pedra agora vem falar. Oi, meu nome é Jéssica Wiener, eu tenho 27 anos, sou moradora de Pedra de Guaratiba já há algum tempo. Eu sou natural de Santa Isabel do Pará, mas me reencontrei em Guaratiba. Eu gosto muito dos projetos que eu participei. A Arte e Ação foi um reencontro, foi um momento em que eu já não desejava mais estar na arte, já não desejava mais militar, eu queria apenas continuar a vida do jeito que todo mundo leva. Mas aí eu encontrei a Elaine no ponto, na van, e ela me trouxe para a Arte e Ação, para a Fundação. E foi incrível, porque a gente pôde produzir, eu pude conhecer melhor a Fundação, a comunidade em si, e reencontrar mesmo no sentido de que vale a pena a gente continuar lutando pela cultura, que vale a pena a gente continuar lutando pelos movimentos sociais e pelas pessoas que ainda não despertaram para ver que isso é possível acontecer. Então, quando eu cheguei em Pedra de Guaratiba foi um momento de resistência. Eu já tinha vivido vários lugares aqui no Rio de Janeiro, mas por incrível que pareça foi o lugar que eu mais me encontrei. Eu acho que aqui a gente tem a colônia de pescadores e lá na minha terra a gente vivia do carvão, da farinha. Então eu encontrei essa gente muito acolhedora, essa gente que também vive da terra, que também planta, que também colhe. E foi um reencontro de verdade. A minha relação é uma relação de afeto, de amor mútuo. Também vim trazida para cá através dos ventos, então tem muita coisa espiritual ligada à minha vinda para Guaratiba. E essa é uma relação de afeto mútuo, da qual eu acredito que ainda tem muita coisa para fazer e para acontecer. Depois de todas as vivências que eu tive com o movimento estudantil secundarista, eu vejo Pedra de Guaratiba com um potencial muito grande da juventude. Então eu vejo que a juventude fala sobre as mazelas que a gente tem, a juventude ela tá colocando a cara no sol, ela tem essa força, mas eu sinto falta da organização como um todo. Eu sinto falta das escolas terem grêmios estudantis, dessas escolas promoverem eventos culturais que movimentam essa juventude para estar debatendo, para que elas possam ter esse espaço de fala. Eu sinto falta apenas disso, mas eu tiro o chapéu para a juventude da Pedra, de coração. Então, com essa falta de investimento que a gente tem de cultura aqui em Pedra de Guaratiba, a gente sabe que o governo muitas das vezes ele não entrega pra gente aquilo que a gente necessita. Então a gente precisa se organizar mais. Eu acho que a gente pode promover, colocar a mão mesmo na massa e fazer isso acontecer. Se unir, tá se organizando, tá junto, tá promovendo eventos de cultura, mas eu também vejo que a Cor da Pedra veio para fazer um pouco disso, para estar falando sobre Pedra de Guaratiba com a voz do jovem e fazendo esse link para que todos nós possamos ter esse espaço e fazer a cultura acontecer, já que a gente não tem o investimento necessário. Eu não acho que a cultura está chegando na Pedra. Eu acho que a cultura vive na Pedra, através das pessoas, através dos moradores, através dos artistas que temos aqui. Então, assim, eu acho que a cultura vive aqui. Apesar da gente não ter o investimento na cultura, ela tá entre a gente. A gente tem histórias, a gente tem contadores de causos, a gente tem músicos, a gente tem artista plástico, a gente tem uma infinidade de artistas. Então ela vive em Pedra de Guaratiba. O que a gente precisa melhorar em Pedra de Guaratiba, eu acho que é a união, é o estar junto. A gente tem muita gente falando sobre, que consegue ver as mazelas sociais de Guaratiba, que consegue falar sobre isso, que já acordou para essa nova, para a potência que a gente tem em vários sentidos, mas a gente ainda não se encontra, a gente não está unido mesmo, a gente não está ali junto, construindo, debatendo, falando sobre as nossas pautas em comum. Todo mundo tem suas pautas. E é importante que cada um esteja conquistando seu espaço. Mas esse espaço que é nosso,
O que a gente pode, em todos nós que estamos militando em Pedra de Guaratiba, o que a gente pode fazer junto para isso criar força, sabe? Para isso dar liga, para as pessoas olharem para cá, para olharem para toda essa potência que a gente tem, que existe aqui. Eu acho que todos esses polos que já contribuem com Pedra de Guaratiba de forma cultural, que já estão fazendo feiras, que já estão produzindo aqui, eu acho que essa galera tem que estar junto, sabe? Eu acho que a galera lá da ponta da Zona Oeste, que tá lá na Santa Cruz, que faz um evento de circo, tem que estar junto com a galera de Pedra de Guaratiba que tá fazendo a feira aqui no Pier. O que a gente pode fazer num final de semana, num domingo, pra gente mover a cultura daqui da nossa Zona Oeste? Porque a gente não tem mais como esperar o governo fazer pela gente. Não dá pra ficar esperando que a Secretaria de Cultura olhe pela gente. A gente tem que começar a dizer que existem artistas aqui que precisam desse investimento, que precisam desse olhar. Então, se eles não fazem, a gente faz acontecer. Eu acredito muito nessa força. O movimento secundarista me ensinou isso de diversas formas diferentes. A gente pegava carona, a gente ia falar com o cara lá da outra ponta, o outro fazia o que a gente podia fazer junto e a gente fazia acontecer, a gente entregava. Eu acho que a formação da cultura popular, ela só vai acontecer com a intervenção dos artistas no meio social. Se a gente não fizer essa formação desse público, a gente não vai ter esse público consumindo cultura. Então a gente tem que começar a formar eles. Eles estão aonde? Eles estão na praça, eles estão no restaurante, eles estão no BRT, suado todo dia. Eles estão aqui, todo dia, todo momento. A gente está em contato com eles o tempo inteiro. A gente precisa atingir essas pessoas. E aí vai ser junto. Esse foi o quadro Apresenta Pra Nós, com a Jéssica Alvine, muito linda. A gente queria de coração, Jéssica, agradecer a você pela presença, pela contribuição, pela troca, sempre muito maravilhosa. E, inclusive, a Jéssica também participa do projeto A Cor da Pedra, então é sempre pra gente que tá em contato com ela um prazer estar junto, tá bom? Tá. Vocês gostam de história? Vocês gostam de história? Vocês gostam de história? Você curte história? Então, fazer aqui, ó. Quero ver se todo mundo sabe o que é isso. Segura história, tá? Segura história. Agarra a história aí. Senta aqui, lá vem história! E essa introdução é pra chamar o... Próximo quadro, senta que lá vem história. Senta, galera. Pega um cafezinho ou uma água, o que vocês tiverem aí na mão. Fica à vontade, porque senta aí, que lá vem história. Olá, galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as belezas de ser guaratibano, né? E esse resgate histórico do que é ser guaratibano, do que é estar em Pedra. E esse é o quadro Senta que lá vem história. Hoje a gente está aqui com essa ilustre pessoa que ela vai se apresentar e contar um pouco das histórias e das vivências em Pedra de Guaratiba. Prazer, pessoal, eu me chamo Tatiane, tenho 32 anos e moro aqui na Pedra há 32 anos. Porém, não nasci aqui, nasci em Botafogo, mas meu pai viveu a vida inteira aqui. Pegando esse gosto de morar, né, há bastante tempo, como começou a sua história? Então, eu vim pra cá, né, ainda era muito nova, não me lembro dessa parte, mas a nossa história é basicamente criada toda na Ponta Grossa, aqui no bairro de Pedra de Guaratiba, onde vocês conhecem que tem um Pedrão, aquela coisa toda, e que ainda tem o alicerce da casa da minha avó. Lá a gente era caseiro, né? Minha avó, no caso, era caseira, morava na parte de trás de uma casa enorme, bem grande. Se vocês forem lá, vocês conseguem ainda ver esse alicerce que eu falei. E a gente cresceu ali, eu, minha família inteira, meus primos. Foi bem bacana, mas foi bem difícil, né? Meu pai era pescador, meu avô também. Na verdade, todos os meus tios foram da área da pesca, mas quem ficou mais tempo mesmo foi o meu pai e um tio meu. Trabalhando nessa área. Bom, eu acredito que todas as pessoas de Pedra de Guaratiba, né, a maioria dos homens, eram pescadores, né? Então a gente tinha muito isso aqui. Era tipo cultura, né? Cultura de verdade. Tatiana, uma palavra, um cheiro, uma lembrança ou lugar que define Pedra de Guaratiba e seus moradores? Bom, eu acho que é o Coqueirinho, né, onde tem a área da pesca, onde eles vendem os frutos do mar.
Inclusive a gente não tinha aqueles boxes que tem ali, né, de venda. Aquilo é algo novo. Tem uns anos, mas não é tão antigo. Eu acho que ali é o foco do bairro. A consideração. Tudo, carnaval, pagode, rola tudo lá. Inclusive, né, eu acho que é um ponto turístico nosso. Eu acho bem interessante porque ali a gente tem uma visão boa, a gente tem uma paisagem bonita, o pôr do sol é maravilhoso. E as pessoas procuram muito isso. Eu acredito que falta muito investimento. Quais as profissões mais antigas de Pedra que resistem até hoje? E como ficou a empregabilidade no bairro? É a pesca, acredito que seja a mais antiga aqui. Empregabilidade, bom, muita gente ainda é pescador, então eu, na minha visão geral, assim, eu não acredito que tenha fluído muito carteira assinada, eu acredito que ainda falta muito. De assegurar esses direitos de uma forma, né, mais formal. Até porque pensar em pesca em Pedra de Guaratiba é pensar no, né, eu acho que o quê? 4 décadas que a gente recebe esgoto lá no pier. Exatamente. Então como é que fica a renda desses pescadores? Sim, eu vou te dar um exemplo do meu sogro. Ele pesca até hoje e ele não pesca aqui. Ele pega o barco e vai pra ilha, né, Baía de Guanabara, ele pesca lá embaixo, ele não tem, acho que os pescadores aqui não tem mais esse acesso de pescar aqui por causa da poluição. Vocês já viram, né, que o esgoto sai na água ali da praia. Então aqui é inviável pescar. Eu tava lendo um dia desses sobre isso, né? Porque falando de turismo, cultura e tudo mais, a Pedra é muito rica, né? A Ponta Grossa é um ponto turístico da Pedra. A APA, porque fica ali do lado, né? Porque o pessoal conhece a Ponta Grossa e o Paredão. Só que lá é a área de proteção ambiental. E lá tem uma trilha incrível. Sim. Sabe? De muita história. A Pedra, a Fundação, já ia falar, a Fundação também, tá? Mas tipo assim, como o Polo Cultural, a Fundação, mas a Pedra é rica em cultura e tem muito da pesca. Por isso que eu perguntei da renda, porque isso acaba afetando muito, né? Por ter que ir mais longe, e aí corre o risco, sei lá, né, de vento, do barco e de outras coisas, sendo que era uma coisa que acontecia aqui há um tempo e hoje em dia já não é mais a realidade de muitos pescadores. Pra você ver que a água era limpa, né? Eu peguei ainda um pouquinho dessa época. Gente, que inveja. Que inveja. Tomava banho de mar aqui. Tem ali a Ponte Ferreira, a famosa Ponte Ferreira, que é ali a parte do Coqueirinho, que a gente também tomava banho ali. No Pedrão também a gente descia ali, tomava banho. Tem uma pedra ali que se chama Pedra da Tartaruga, inclusive perigosíssimo, muita gente já se afogou ali. E você não dá nada, né? Tranquilo, mas é perigoso. E hoje em dia a gente não pode mais, né, tomar banho de mar aqui por causa da poluição. Né, qual foi a mudança ou transformação do bairro, a seu ver? E quais foram os impactos? Bom, a transformação do bairro foi um trabalho de formiguinhas e acredito que ainda está sendo, né? Porque eu acredito que a gente podia estar mais evoluído e isso demorou muito para acontecer, né? Então, quando eu era criança, eu lembro da gente sair para fazer compras e ter que pegar a condução e ir para outro lugar porque aqui não tinha um mercado. Meu pai ter que resolver alguma coisa em relação ao financeiro, a banco, essas coisas, não tinha banco na Pedra. Então foi bem devagar. Hoje a gente já tem uma ampla, né, amplos bancos que tem aqui, né? No caso a gente tem mais de 2, 3 mais ou menos, mas ainda acho que falta ainda muito pra gente ter um crescimento mais evoluído. Agora é da Casa e Vídeo, então antes a gente se deslocava muito, hoje cada vez mais a gente fica mais concentrado aqui. A gente nunca teve, né, uma loja de eletrodomésticos grande, um mercado grande, acredito que também ainda falta. Abriu no Mato Alto, mas assim, continua tendo que ter um deslocamento para outras coisas e a gente chega na condução, né, que é um pouquinho precária pra gente. E se eu sonhar, eu não sonho aqui não, eu sonho lá onde eu morava. Todos os meus sonhos são pra lá. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu tô lá.
eu não sonho pra cá. Então eu não saí de lá, né? Seu corpo ainda tá lá. É uma memória afetiva, né? Uma memória importante e tem muito sobre você. O que você sentiu, eu acho, mais falta assim de onde você morava, né? Porque você falou que brincava ali. Gente, imagina você acordar no mapa. Abria a janela e via mesmo. Não, um paredão, do nada uma apa, do nada um sei lá o quê, do nada um pescador, sabe? É verdade. Assim, eu sinto falta, né? Hoje em dia eu tenho 2 filhos e eu acredito que a infância deles seria muito legal se fosse lá. Porque a gente aproveitou, foi muito mesmo. Aprendi a nadar ali, né? Eu brincava ali no quintal da minha avó. Como citei e falei pra vocês, né, do alicerce, aquela coisa toda. Ali a gente conseguia brincar de várias coisas que eles hoje não têm acesso a nada disso. A gente levou eles pra fazerem a trilha ali do paredão, fomos até o final. Tu tem quantos anos? 32. Eu tenho 21. Mas, tipo assim, como essas coisas passam, né? Lá, hoje deve estar mais poluído do que antigamente. Do lado era um peixe, a gente achava que era um peixe, era uma bosta. Mas a gente era feliz, era o que eu tava falando aqui. Exatamente. No off, que a gente tava falando no off, porque pulava o valão. Tu não entrava querendo entrar no valão, era sem querer. Mas depois a gente começou a ver o Piraquê como um lugar de muita resistência, né? Porque as pessoas, elas vêm do norte e nordeste, né? Ou de outros espaços que tiveram uma remoção e foram ali se constituindo no Piraquê. E aí, quando você fala da infância, eu acho que é muito de quando a gente cresce, né, com as coisas que vão acontecendo na nossa vida. O nosso subconsciente, ele projeta pra essa infância linda, maravilhosa, de muitas risadas e tipo assim, de muito afeto, né? Faz a gente ser um adulto melhor, né? É uma memória afetiva, até pra gente, eu acho que quando tá no pico do estresse das coisas, desistir das coisas, o nosso subconsciente fala, não, calma aí. Te leva pra onde você sempre cresceu, né? E sempre teve um conforto. Isso diz muito de quem você é. Sim. Né? E desse amor, desse carinho. Ó, eu amo Piraquê, sai de lá. Mas, tipo assim, as minhas memórias afetivas são daquele bairro de lá. Porque lá eu brincava no caixote de areia, entendeu? Tipo assim, tudo era brincadeira. Um garrafão era. Aí você fala dos seus filhos não fazerem isso, porque isso é cultura. O brincar com certeza. É cultura. Né? Então eu acho muito importante. Me toca também lembrar, porque hoje a gente é adulto. Saudade, né? Dá saudade. Dá. Agora para outro ponto assim de denúncia, tá? Porque tem coisas maravilhosas, mas tem muitas coisas para melhorar ainda. Quais as principais demandas de Pedra de Guaratiba, ao seu ver, são mais urgentes, assim? Acredito que a educação ainda falta muito, apesar de a gente ter várias escolas, mas a gente ter cultura além de tudo, levar isso para as pessoas. E eu acho que isso falta muito para a gente ter um crescimento melhor da nossa geração nova, né? Que são os meus filhos, os filhos dos meus amigos, e eles não têm isso ainda. Nós ainda pegamos aqui a fundação funcionando, fiz curso na fundação, a minha prima passou a infância inteira até adulta aqui na fundação, a Verônica, o pessoal conhece ela, o pessoal que trabalha aqui hoje. Então, assim, eu tenho uma amiga que é formada no inglês graças à fundação. Então eu acho que isso ainda falta muito pra gente poder levar pra geração de agora. Porque a nossa geração teve cultura, a gente não teve acesso a outras coisas, né? Que foi o que a gente conversou no início, né? Que eu acredito que demorou muito a evolução do bairro, mas a gente tinha cultura aqui. E hoje a gente não tem, não. Então acho que falta muito ainda pra chegar nesse ponto. A gente tinha uma ONG, né? Não sei se o nome era ONG. Tinha colônia de pescadores. Eu não sei se ela ainda funciona. Mas antigamente ela funcionava muito bem. E era um suporte bacana para os pescadores. Era muito incrível aquilo. Assim, tem a proibição da pesca, né? Quando o camarão, o peixe ainda está se desenvolvendo, porque nasceram agora. Então tem esse período e o pescador é proibido pescar essa época. Então eles ficam acho que uns 3 meses sem a pesca. E se eles pescarem, a federal vai lá, apreende todo o produto e leva eles presos. Pra comer. Deve ser, provavelmente vai levar aquilo pra lá. Exato. Praia. Então, assim, a colônia tinha esse suporte de fazer o defeso dos pescadores, que era um auxílio, como auxílio emergencial.
Aí eles recebiam aquele valor porque eles não estavam pescando. Eu não escuto mais sobre isso. Acredito que ela deveria voltar a funcionar como funcionava antes. Eu não sei se ainda funciona. Eu acho a colônia o ponto mais importante da Pedra em relação aos pescadores, porque a maioria da população... Além da grana que rolava, tinha outros direitos ou benefícios? Então, assim, em relação ao dinheiro, eles prestavam suporte para que eles recebessem outros órgãos. Não era dali o dinheiro, né? Que eu me lembre assim, porque meu pai era pescador, então ele corria atrás, tinha que ir lá fazer cadastro, essas coisas. Ali tinha acesso a outras coisas, sim. Tinha dentista ali, né? Então, se alguma pessoa precisasse de algum suporte emergencial, ali eles tinham isso, sim. No caso, tô com dor de dente, aí ia lá e tinha, sim. Não sabia. Pra gente que às vezes passa ali pela colônia, o sol lê, a gente nem imagina, né? O tanto de coisa que já aconteceu. Sobre a fundação, você falou que já passou pela fundação. Sim. Né? Você já fez cursos aqui. Como é que foi? Foi em que período? Olha, eu fiz curso aqui, eu tinha 16 anos. Tempo pra dedéu, né? Eu fiz rotinas administrativas. Foi bem importante pra mim, pra arrumar o meu primeiro emprego, né? Então eu tive diploma, tive acesso à formatura. É bacana. Foi maneiro pra caramba. E sem contar as outras pessoas que eu conheci que passaram por aqui, bastante gente, né? Inclusive a minha prima mais velha, ela teve essa vivência aqui. Passou o período, acho que ela entrou aqui com 8 anos e saiu quase adulta, né? Adolescente. Ela fez natação aqui, ela fez inglês, ela estudou, fez futebol, jogava pra caramba, tinha luta aqui na fundação. Então acho que a gente precisa resgatar tudo que a gente tinha pra gente acelerar a cultura da pedra, para essas pessoas terem acesso a essas coisas, que tem muita gente ainda aqui que não tem acesso a essas coisas todas que a gente tinha no passado. Então a fundação ativando todo esse modo agora, acho que vai ser bem importante para a educação e cultura da pedra. Isso me deu até um negócio que de te perguntar assim, você acha que quem passou pela fundação, não só criança quanto jovem adulto, tem um pensamento diferente? Tem uma forma diferente, de pensar, de ver a cultura, de ver o mundo e também de ver o bairro? Porque você tá falando aí, da sua prima. Eu também cresci aqui, eu sou tipo a Verônica, só que eu sou a Vitória. Eu entrei com vocês. Mas eu fiz natação, nada disso eu me identifiquei, né? Na época, me identifiquei lá com ciência política, com outros grupos. Mas você acha que tem um pensamento diferente de olhar? Quando você passou por aquele portão, fez o curso, depois saiu, você, Com certeza. Sim, com certeza. Eu acho que quando a gente faz algo que é para crescimento, né, é muito válido. Então qualquer coisa que envolve uma educação, um estudo, você sai motivado, sai mais animado para exercer o que você fez. Então eu acredito que sim, você sai com a cabeça diferente. E é o que eu te falei, hoje as pessoas não têm isso, não têm essa visão. A gente tem porque a gente passou por aqui. Então eu acho muito importante isso. Tatiana, muito obrigada. De nada. Não é porque eu sou sem educação, é porque a conversa foi... Pois eu ficaria aqui conversando com você o dia inteiro. Também, mas a vida adulta me chama e tem que trabalhar. Muito obrigada pelas trocas, pela contribuição, foi muito importante. É muito importante ouvir os moradores, as suas histórias e tudo mais. E ver a importância que você que tá cigarra na nossa vida. Brincadeira. Mas é muito importante ouvir e poder trocar e saber um pouco da sua história. Que as suas memórias afetivas continuem te aguçando a querer e amar mais a pedra. E a lutar pela pedra também. Eu agradeço vocês também, sim, de ter a oportunidade de falar, né? Porque a gente precisa colocar pra fora e pedir, né, pra gente seguir em frente e ter todo o acesso que a gente tinha antes. Acho que vai ser um diferencial pro bairro, né, pra geração nova. Obrigada, gente. Arrasou. Vai, produção! Voltamos
anos, esse foi o nosso quadro Senta Aqui Lá Vem História. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou adorando. A Vitória foi lá fazer entrevista. Adorei. Um beijão, Tatiane, por ter trazido várias contribuições. Agora, vamos deixar de enrolação. Vamos para o nosso próximo quadro, que se chama Papo Reto. Olá, meu nome é Yuri Romariz. Faço parte do projeto A Cor da Pedra, em parceria com a Fundação Angélica Goulart, em Pedra de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Hoje, no programa Papo Reto, vamos convidar a cientista social e educadora popular Tamires Guedes. Seja bem-vinda, Tamires. Oi, muito obrigada pelo convite, né? Primeiramente, aí, agradecer a vocês. E também reforçar o quanto que é importante, né, projetos como esse, de iniciativas e participação totalmente juvenil, né, no território em que a gente vive. Então, é uma honra estar aqui podendo trocar um pouquinho mais com vocês. Muito obrigada pelo convite. De nada, honra toda nossa aqui, poder estar tendo sua presença. Tamires, conte um pouco mais sobre você. Sou Tamires, sou cria aqui da favela do Piraquê, que fica em Pedra de Guaratiba. Muitos, infelizmente, não conhecem, né? É um território muito invisibilizado, mas nasci e cresci aqui, estou aqui até hoje. Nessa trajetória, né? Comecei a participar de alguns projetos sociais, muito por conta de uma inquietação, né, da realidade no qual nós vivíamos e vivemos, infelizmente, até hoje. Isso, eu digo, comecei lá aos 13 anos, 12 para 13 anos, tentando entender qual era o meu papel, né, social nesse território. E aí foi quando tive a iniciativa junto com algumas amigas, alguns adolescentes também, assim como eu na época aqui no Piraquê. E a gente iniciou o Natal Sem Fome, que foi um primeiro projeto, né, de participação social infanto-juvenil, né, que eu tive a ousadia, né, junto com outras amigas, de participar. A partir desse projeto, né, muitas portas foram se abrindo. Claro que naquela época eu não entendia ainda qual era o meu papel. Eu não entendia, né, que a gente estávamos criando um projeto porque a nossa sociedade, o nosso Estado, ele ainda não garante alguns direitos fundamentais, como o direito à alimentação. Eu não entendia que a gente estava à margem, né? Que a gente vivia uma favela que era invisibilizada e que, por conta disso, a gente sofria na pele, né, a ausência do Estado de Direito. Não entendia nada disso, mas entendia que a gente precisava fazer algo para mudar. Então isso foi, assim, como que eu posso dizer, a virada de chave, né? Foi quando eu comecei a falar, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Depois disso, eu tive a honra de ser convidada pela Dona Eucineia, né? Já que a gente está aqui para falar de Pedra de Guaratiba, a Dona Eucineia foi uma grande referência para mim na participação política, e ela me convidou para poder participar do projeto Plataforma dos Centros Urbanos, que era um projeto da Unicef, onde a proposta era a gente mapear, né, o nosso território. Eu fui a representante, eram 2 representantes por favela, e eu fui uma das representantes do Piraquê. Esse projeto foi muito importante para mim entender o Piraquê quanto território, quanto favela mesmo, né? Porque eu não enxergava o Piraquê ainda como uma favela, porque achava que favela era aquelas que apareciam na televisão, que tinham tiroteios, que tinha operação, que tinha tráfico de drogas. Eu não entendia qual era o conceito de favela naquela época. Então, a plataforma dos centros urbanos foi muito importante para mim nessa sensibilização do meu olhar para o meu território. A gente fez algumas ações
que foi muito importante, parceria com as escolas, com a rede de proteção de Guaratiba, mais. E aí, a partir desse projeto, depois eu participei do Rap da Saúde, alguns outros projetos sociais, até chegar na fundação, né, onde fui estagiária e depois, felizmente, tive a honra também de ser educadora social de um projeto muito importante, que é o projeto de incidência política e participação infanto-juvenil da fundação. E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre esse papel social. E aí foi quando eu decidi fazer ciências sociais. O ideal era que a gente não precisasse existir, que a gente não precisasse fazer essas ações, que o Estado garantisse todos os direitos humanos, mas a gente sabe que essa não é a realidade. Tamiris, conte um pouco mais como jovem liderança na comunidade. Então, como eu iniciei, né, entender o meu papel nesse território foi fundamental. E entender esse território em potencial, né, até depois, felizmente, assim, com muita gratificação, foi o meu tema de TCC. Eu falei sobre o Piraquê, né, e assim, é isso, né? O que eu acabei de falar um pouco. A gente não tem muita escolha, não é opcional, né? Ser uma jovem liderança no meu território. Não foi opcional, não foi uma escolha. Hoje mas o caminho, ele foi se fazendo ao caminhar, né? Então a gente foi sentindo a necessidade, foi sentindo as inquietações, foi vendo a necessidade de mudança e entendendo que se a gente não fizesse por nós, ninguém faria. Então foi um pouco nessa pegada, né? Então, assim, a gente hoje realiza alguns projetos pontuais, porque assim, é até importante a gente colocar, né, o quanto que, infelizmente, falando assim do Piraquê em específico, que é o território onde eu vivo, mas de Pedra de Guaratiba como um todo, que é um território tão invisível que até para projetos sociais chegarem é difícil. Então hoje a gente tem a fundação, né? Que ótimo que a gente tem a fundação, mas a gente tem muito pouco comparado a muitas favelas espalhadas pela cidade, pelo estado do Rio de Janeiro. Mas o ideal, já coloca aqui uma indignação, é que conseguíssemos a sustentabilidade desses projetos, né? É que a gente não precisasse pausar esses projetos por falta de recurso financeiro. O ideal é que a gente tivesse como manter aí projetos com crianças, adolescentes e jovens durante o ano todo, como são em outros territórios. E infelizmente aqui a gente não é assim, ainda não tem isso. Então, assim, ser uma jovem liderança no território de Guaratiba, do Piraquê mais especificamente, é um desafio diário, assim, pautar de fato o Piraquê e falar, olha, o Piraquê existe, né? A Pedra de Guaratiba existe. Então acho que é bem desafiador, assim, é um desafio diário. Esse apontamento que você fez sobre se expressar e legitimar de onde a gente vem. E Tamiris, para pontuar mais uma coisa, como você vê no seu olhar crítico e social a comunidade do Piraquê? Eu vejo um território de muitas potências, né? Nós somos um território que possui diferentes culturas, né? Então, uma das principais marcas do Piraquê é essa diversidade cultural, né? O Piraquê foi um território de acolhimento para muitas pessoas que precisavam sobreviver. E aí a gente, até no meu próprio TCC eu falo um pouco disso, de como que a gente acolheu tanto pessoas oriundas do Nordeste, né, como todo do nosso Brasil, mas também pessoas que sofreram com remoções em outros territórios do Rio de Janeiro, que sofreram
com as UPPs, quando teve aquele projeto, né, da pacificação das favelas, que foi um projeto falho, e muitas pessoas vieram para o Piraquê em busca, né, de um refúgio, de um território. Então, nós somos um território muito diversificado. A gente também consegue dialogar com essas pessoas, a gente consegue apoiar, a gente consegue se organizar. Por exemplo, agora, né, recentemente nós sofremos aí com a pandemia, então todos nós que moramos em periferias sofremos com a pandemia, sofremos com a ausência do direito à alimentação saudável, à alimentação que dirá saudável. E uma ação muito importante que teve no Piraquê foi a arrecadação de cestas básicas, onde a gente distribuiu para mais 400 famílias, sem nenhuma instituição por trás, sem nenhum projeto, né, específico por trás. Então a gente conseguiu no início, né? Depois a gente, por conta da nossa atuação, do que eu tô falando, do nosso fomento, a gente começou a ser enxergados por outros projetos, que foi o projeto do Crioula, o projeto do Tudo Numa Coisa Só. Então, depois a gente conseguiu alcançar essas parcerias. Mas a nossa comunidade, ela ainda consegue se organizar e dar um banho de organização de sociedade civil, o que eu particularmente acho um ponto muito bom, é um potencial muito forte. E fora a juventude, né? Piraquê ainda não se tem uma creche que atenda pelo menos a metade da sua população. A gente ainda não tem um projeto social efetivo que atue dentro do território do Piraquê. A gente não tem uma escola, por exemplo, né? As escolas são na pedra. A gente não tem ter áreas de lazer para a juventude, para a criança, para o adolescente. Então a gente ainda sofre muito com essa ausência, né, do Estado de Direito. Mas, em contrapartida, porque não podemos só ficar no muro das lamentações, a gente tem essas potências de organização da sociedade civil, a gente ainda tem uma juventude que é potente, que fala, que participa, que sai daqui, vai lá para a pedra, seja de bicicleta, andando, dá um jeitinho para poder conseguir participar. Então, acho que é um pouco disso do meu olhar pro Piraquê hoje. Ao longo de 3 décadas, a comunidade se transformou, seja em urbanização, mudanças ambientais, crescimento populacional e outros. Como você analisa todas essas mudanças? Então, realmente, né, Guaratiba aí sofreu não só pelo aumento populacional. Eu acho que o principal fator, né, foi o aumento populacional. Conforme foi aumentando a população, outras coisas foram mudando também. Mas não mudou o principal. Acho que as políticas públicas não acompanharam esse aumento populacional. Hoje, Pedra de Guaratiba tem dois colégios estaduais, né? Temos 3 colégios estaduais. Um já existia, que é o CIEP, Heitor dos Prazeres, mas tivemos aí o ganho do Hebe Camargo e o ganho da Escola Débora Mendes de Moraes, que é estadual. Tivemos o Conselho Tutelar, por exemplo, que antigamente era junto com Campo Grande. E hoje nós temos o Conselho Tutelar de Guaratiba. A gente tem o CREAS, o CRAS, né? Então, assim, sim, avançaram algumas coisas, mas a gente ainda vê que ainda tem muito que caminhar. Então, hoje a gente tem um transporte totalmente deficitário, nós temos pouquíssimas áreas de lazer para o território, né, em comparado ao extenso território. Nós temos uma arena, mas que o orçamento ainda é precário e que não acompanha também. Então, no meu ponto de vista, a gente precisa ainda avançar muito em questões de políticas públicas mesmo para o território de Guaratiba.
Realmente é triste perceber essa negligência, né? Tendo em vista que a nossa região é o único lugar que o Rio de Janeiro tem para se expandir e o Estado, evidentemente, se encontra perdido nessa região. Tamires, quais são as principais demandas na comunidade que, ao seu ver, são mais urgentes? Demandas, né? Acho que temos tantas. Até complementando um pouco da pergunta anterior, né? Nós somos o território reconhecido como o pulmão verde do Rio, né? Olha que responsa. E quais são os investimentos que nós temos na área ambiental, né? Ainda é pouco. Então, o pulmão verde do Rio, daqui a pouco, né? Por falta de investimento, ele vai, até pela ordem natural, né, vai se gastando, né? Então, sim, nós somos o pulmão verde do Rio, mas se a gente não cuidar, até quando seremos? O principal, que eu acho que é o guarda-chuva, é a gente conseguir mostrar para o estado do Rio de Janeiro, para o município do Rio de Janeiro, que Guaratiba existe, que Pedra de Guaratiba existe, que Piraquê existe. Acho que a partir daí a gente vai conseguir avançar em outras demandas. Nós precisamos que as políticas públicas que já existem funcionem, né? Que elas sejam fiscalizadas, que elas sejam de fato realizadas, e que a gente precisa também trazer novas para acompanhar esse crescimento populacional que cada dia, cada ano está cada vez maior, né? Como você colocou, nós temos uma área ainda para expandir, né? Então precisamos acompanhar essa expansão. Muito importante você pontuar tudo isso. Queria agradecer muito em nome de toda a equipe que se mobilizou para essa entrevista. Nosso tempo já se escorre e queria agradecer, mas ainda você se disponibilizar em meio a todo esse caos de pandemia para estar cedendo um pouco da sua visão, do seu entendimento sobre a região, que é muito importante, além de você ser uma acadêmica que procura pesquisar e entender o espaço geográfico e histórico onde você vive. Quer fazer algumas considerações finais? Né, eu quero só agradecer, né, colocar aí um pedido para que vocês não parem nunca, que vocês continuem, que projetos como esse é muito importante para o nosso território, e que assim a gente realmente não se inquiete, fique só na inquietação, que a gente vá para ação, né, que a gente faça o esperançar de Paulo Freire, né, que a gente não fique só na esperança, mas que a gente haja, que a gente atue, e isso é muito importante para o nosso território. Então agradeço muito o convite, me coloco à disposição sempre para o que precisarem, e é isso, tamo junto na luta, tamo junto sempre. Agradeço muito igualmente, obrigada. Em nome de toda a equipe. Vamos querer você aqui novamente, sempre trazendo alguns temas pontuais para a gente debater aqui, nossos aspectos sociais, nossas dificuldades da região. Muito obrigado, boa noite, boa tarde, saravá, até mais, querida. Até mais. Ai, gente, chegamos ao final do nosso primeiro programa. Esse é o nosso programa piloto. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, compartilhar, que eu bem blogueira, tá, meninos e meninas e menines? Não esqueçam de compartilhar, de comentar, de dizer, né? Porque se foi bom, se for ruim, o que vocês acharam mais interessante. Sigam a gente no Instagram. Pode seguir mesmo, tá? Aperta lá, compartilha com a galera. No Instagram, Cor da Pedra. YouTube. Se inscrevam, por favor. Spotify, porque a gente também vai estar disponibilizando nessa plataforma em podcast. Exato. Tá bom? Agora a gente vai ficar com o encerramento, né?
a poesia de um artista aqui da Pedra de Guaratiba, Rodrigo Conceição. É isso, um beijão pra vocês. Tchau! Tchau! Eu moro num lugar simples, mas que tem sua beleza. Quem conhece vai confirmar, isso tu pode ter certeza. Quem é de fora até pensa que na pedra não tem nada, mas quem é cria sabe que aqui é outras paradas. Meu lugarzinho tem pagodinho e cervejinha, 3x10 brama gelada. Às vezes falo mal da pedra, mas não troca ela por nada. Quem nunca viu o pôr do sol no pia ou entardecer, ou virar a madrugada no coqueirinho e depois ver o sol nascer. Bairro de povo humilde e alegria no olhar, cada um com sua história, duvido não te conquistar. Tá afim de comer um lanche de qualidade, te apresenta a Praça do Rodo, que todos chamam de pracinha. Tá afim de curtir uma atração top? Temos Arena Chacrinha. E não posso esquecer da Batalha do Pia, que rola semana sim, semana não. Tá afim de conhecer? Mas eu te explico melhor depois, é só me chamar no PV. E você tá afim de curtir um chorinho? É só colar aí na tarde de domingão, com a velha da guarda tocando só os melhores, chega a dar até emoção. E senhor prefeito, por favor, não esquece do meu lugar. Amo muito tudo isso, mas tem coisa pra mudar. Igual o nosso Pia que tá em reforma, será que vai terminar? Já vi essa novela tantas vezes que é difícil de acreditar. E às vezes é rir pra não chorar, e parece até piada. Que quando chove tudo alaga, quando tá sol não tem água. Aqui falta transporte, saneamento e educação. E é foda andar na rua à noite, também falta iluminação. Então, prefeito, o senhor que prometeu cuidar do rio também, vê se não esquece da minha pedra também. Mas você que tá afim de conhecer, pode vir sem medo, tu não vai se arrepender. Uma semaninha aqui já vai te conquistar. Vem conhecer meu lugarzinho, não vai se decepcionar.